Eu vou compartilhar uma tela. Vocês me avisam aí, Paulo, quando tiver. Até agora não. Se estiver vendo. Tá. Tá entrando. Apareceu o PowerPoint, tá? Está em tela cheia? Agora entrou em tela cheia. Muito bem. Então, pessoal, boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa palestra. Tinha algum tempo que eu não falava nas palestras públicas da nossa casa, estava com saudade. E hoje nos coube falar um pouco sobre, continuar falando, né, porque já vem sendo estudado nas palestras de quarta, sobre a introdução do Livro dos Espíritos. Né? Vou tentar, são vários itens, vou tentar dar uma contextualizada geral na obra e nessa introdução especificamente, e vamos ver se a gente consegue chegar aí ao entendimento do que Kardec quis nesses 3 itens. Bom, antes de mais nada, para quem não nos acompanha aí nas redes sociais, não acompanha nosso site, tem alguém com o microfone aberto, eu acho. O Instagram é o @feaceoficial, então lá a gente divulga mensagens, as palestras que estão acontecendo na casa, quando o nosso jornalzinho Mensageiro Fraterno é disponibilizado, a gente divulga lá, serviços que a casa oferece, né, como aqueles que foram mostrados no início. Então, quem não acompanha, fica aí a sugestão. E nosso site também, que tem um link para as palestras públicas que ainda estão virtuais, outras instruções, link para o YouTube. Essas palestras são gravadas, então quem por acaso perder pode acompanhar no YouTube depois ou assistir novamente. Então, um convite aí para as nossas redes sociais e o CEACE, digamos assim, na mídia e na internet. Tá? Muito bem. Então, passou aí, Paulo? Tá vendo? Tá, né? Tá passando sim, Fernando. Beleza. Então, vamos contextualizar e lembrar algumas coisas, gente. A gente está falando de um livro, que é o livro... Hoje vamos falar do Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1857, né? Publicado em 1857. E eu gosto dessa contextualização de como o livro está organizado. Tá? Ele é dividido em 4 grandes partes e é um livro de perguntas e respostas. Né? A primeira parte é a chamada das causas primárias, onde Kardec, da pergunta 1 até a 75, ele faz perguntas sobre causas básicas do nosso universo, e do mundo espiritual e do mundo corpóreo. A primeira pergunta é: que é Deus? Onde Kardec quer saber que entidade é essa. Ele não pergunta nem quem, se referindo a uma pessoa, nem o que é, se referindo a uma coisa. Ele pergunta que é Deus? E aí vem aquela resposta, né, de todo mundo conhece, que já estudou um pouquinho de espiritismo: causa primária de todas as coisas, energia suprema do universo. Então, esse Deus que a gente usa no masculino, no português, mas não é um homem, não é uma mulher, é uma energia suprema do universo, criador ou criadora de todas as coisas que existem. Né? Vamos falar um pouquinho mais à frente disso. E ele faz várias outras perguntas referentes às chamadas causas primárias. Depois ele pergunta, aí muitas perguntas, das 76 a 613, sobre o mundo espírita, e tira muitas dúvidas, esclarece muitas coisas. A terceira parte fala das leis morais, são diversas leis, também muitas perguntas. E a parte final das chamadas esperanças e consolações. Posteriormente ao lançamento à publicação do Livro dos Espíritos, Kardec lançou outras obras que fazem uma correspondência a essas partes do Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, em relação às perguntas da parte primeira, que são as causas primárias, a Gênese, publicada em 68, ela completa ou complementa esse conteúdo.
do mundo espírita, quando a gente está falando do mundo espiritual, o Livro dos Médiuns, publicado logo em seguida, em 61. A terceira parte das leis morais surge o Evangelho, né, que é o grande complemento dessa literatura inicial, e, por fim, das esperanças e consolações, o céu e o inferno. Tá? Então, são 5 livros, né, os 5 livros básicos da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e Gênesis. Tá? Publicados nessa ordem, mas que correspondem a partes diferentes das perguntas do Livro dos Espíritos. Só que antes de começar o livro as perguntas, né, da parte primeira, Kardec apresenta, assim como em qualquer livro, uma introdução. Vamos lembrar que esse é um livro de perguntas e respostas. Então, ele faz perguntas aos espíritos que respondem, isso de maneira, e aí ele usa um método científico para colher essas respostas. Isso aí não é o tema da o método científico do Kardec, não é o tema da nossa conversa de hoje, mas ele usa um método em que ele faz a mesma pergunta para diversos grupos de espíritas espalhados pela Europa, pela França, pelo mundo afora, e coleta essas respostas e observa uma universalidade, né? E é por isso que ele consegue concatenar essas respostas para cada uma das 1.019 perguntas que ele fez, né? Então, são perguntas e respostas dos espíritos. Às vezes, em algumas questões, Kardec faz algum comentário, tá? Mas, basicamente, é um livro em que há perguntas feitas por ele e resposta dos espíritos. A introdução é uma introdução muito longa, bastante densa, escrita por Allan Kardec. Então, é um momento em que ele, como qualquer introdução de qualquer livro, ele quer deixar claro e universalizar alguns conceitos e esclarecer algumas coisas. Isso naquela época, lembre-se que a gente está falando de 1857, o mundo era muito diferente do que é hoje, e essa doutrina, que é uma mistura, aí, um tripé de doutrina, de religião, mas também de ciência, né? Porque fala de fenômenos físicos junto com fenômenos mediúnicos, essa doutrina surgiu e foi muito contestada, muito criticada, duvidada, combatida, como até hoje, infelizmente, em algumas situações. E ele escreve uma introdução para deixar as coisas muito claras, tá? Para explicar a que vem aquele livro, a que vem a doutrina espírita. E é dessa introdução que a gente vai comentar 3 itens dela hoje. E também tem os prolegômenos, que vamos falar deles hoje, mas são bem mais curtinhos. Muito bem. Aí, na introdução, então, um texto bastante longo, escrito por Kardec, contendo 17 itens. Ele apresenta definições e direcionamentos para quem vai começar a ler a obra. Tá? É muito comum que quem começa a estudar o Espiritismo vá direto para as perguntas e abra, assim, talvez aleatoriamente, ou faça uma sequência de leituras sobre perguntas, estude algumas e pule essa introdução. Eu acho ruim fazer esse pulo, porque a introdução é muito rica. Vocês vão ver hoje o quanto ela é densa e esclarecedora. E tem um dos itens, especificamente, vou falar mais para frente, que eu acho, assim, tinha um tempo já que eu não lia, é um resumão, sabe aquele resumão de vestibular, assim, que o candidato tem que saber sobre os principais pontos? Está ali no item 9, se não me engano. A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, resume tudo, eu coloquei até alguns trechinhos aqui para a gente contextualizar. E vamos entender como é que ele prossegue aí na introdução. Bom, logo no item 1, imagine que é o Livro dos Espíritas, o Livro dos Espíritos, e aí tem uma frasezinha na capa, assim, filosofia espiritualista, bem discreta, assim, que passa até desapercebido. E aí no primeiro item da introdução, ele começa assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Ou seja, para começar a ler essa obra, para começar a conversar sobre espiritismo, entender o que a gente quer mostrar, os avanços, o que está sendo falado, precisa abrir a cabeça. São coisas novas, precisam de termos novos, né? E aí ele fala que o espiritualismo é o oposto do materialismo. O materialismo não acredita em nada além do material.
Então, você tem uma mesa, uma cadeira onde você está sentado, aquilo ali é um ser inanimado, mas aquilo ali, se pegar fogo, acabou, assim como a gente, que somos seres vivos, mas se pegar fogo, o dia que a gente morre, a gente acaba e ponto final. Não existe nada além disso. Isso é o materialismo. O oposto disso é o espiritualismo. Se você acredita que existe alguma coisa além da matéria, você é espiritualista. Não significa que você acredite em reencarnação, não significa que você acredita em comunicabilidade entre os mundos, nada disso. Você simplesmente acredita que depois que a matéria física ela perde a vida, existe alguma coisa depois, seja lá o que for. Né? E isso era o termo de espiritualista. Aí a doutrina espírita vem com outro conceito. Tem muitas filosofias e religiões que são espiritualistas, mas que não são espíritas. Né? O espiritismo trata isso de uma maneira diferente, né? Acreditando na reencarnação, na possibilidade de comunicação entre os mundos, na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não estamos sozinhos aqui na Terra, né? Existem outros mundos habitados por outros espíritos, há a possibilidade de comunicação. Então, tudo isso ele vai esclarecendo sobre o que é essa doutrina espírita. Ele não chama de religião espírita, nem de ciência espírita, é uma doutrina que é filosofia, doutrina e religião. Né? Então, isso é logo no item 1, do tipo assim, gente, ó, vocês vão encontrar daqui para frente, é isso. Querem seguir? Ótimo. Quem não quer, também não vai ficar sendo convencido do contrário. No item 2, ele já fala de... o nosso foco hoje aqui é o item 10, 11, os itens 10, 11 e 12. Tá? Estou só dando um contexto geral da introdução para a gente lembrar. Aí no item 2, ele fala de definições como alma e princípio vital. Né? Aí tem várias definições para a alma, pelo menos 3 grandes definições, assim, não tem um consenso exato, né, do que seria a alma para ele, mas há vários caminhos. Mas, principalmente, ele define o princípio vital. Né? O princípio vital, que também tem outros sinônimos, é o princípio da vida material e orgânica, ou seja, nossa, de qualquer ser vivo, né? Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, das plantas até o homem. Então, este princípio que alimenta a vida orgânica é o chamado princípio vital. Que quando termina, quando existe a morte de um ser vivo, seja uma planta, um animal, um micro-organismo, um ser humano, esse princípio vital que alimenta essa vida, ele finaliza. Mas a vida não acaba, né? Porque esse corpo material, impulsionado por esse princípio vital, ele tem algo a mais, né? Tem essa alma ou esse espírito. Né? E aí, a partir do item 3, ele considera o seguinte, olha, estamos falando de coisas novas, de uma filosofia espiritualista, né? Que inclusive esse termo está na capa do livro, filosofia espiritualista, porém com algumas características específicas. Além disso, que existe algo além da matéria, né? E depois que o princípio vital ele termina, existe vida após a vida. Esclarecido isso, vamos então caminhar e fazer alguns esclarecimentos, principalmente relacionados às manifestações espirituais, já que esse é um princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade entre os seres habitantes do mundo espiritual e do mundo corpóreo. Vamos então esclarecer como é que essas manifestações se acontecem e também dar uma, digamos assim, não é bem uma satisfação, mas um esclarecimento àqueles que são contraditores ou que fazem objeção à doutrina espírita. Imaginem que ele viveu isso lá em 1857. E lá naquela época ele precisava esclarecer. Era muita gente criticando, muita gente contra e etc. Né? Então ele disse, vai tentar responder alguma das objeções, examinando o valor dos motivos que se apoiam, porém, sem ficar alimentando a pretensão de convencer a todo mundo. Então isso é importante também para a gente entender que a obra kardeciana, né, a literatura que Kardec propôs e que ele mostrou para codificar toda essa doutrina,
ela é muito clara e muito direta, embora de 1857, Kardec é muito preciso, né? Ele era um cientista, um professor, e deixa as coisas muito claras e muito diretas, de maneira muito objetiva. Quem quer acompanhar, quem quer seguir, quem acredita, quem tem fé, quem consegue contextualizar a ciência por trás de tudo isso, maravilha, vamos seguir junto. Mas ele não vai ficar brigando, e assim como nós não vamos, nem devemos, e tentando convencer a todo mundo da nossa filosofia, da nossa doutrina. Tá? Muito bem. Aí pulei o item 4 e tal, veio o item 6, que eu acho que é uma leitura obrigatória, todo mundo deve dar uma lida nesse item 6, porque é um resumão de tudo, é o resumo do vestibular espírita. Se tivesse um vestibular de conceitos espíritas, ali estavam algumas dicas, digamos assim. E aí eu coloquei algumas aqui para a gente lembrar, né? E reforçar isso internamente. Deus é eterno. Lembre-se que Deus não é aquele senhor de barba branca que fica sentado em cima de uma nuvem. Para a gente, Deus é a causa primária de todas as coisas, energia suprema do universo. É uma energia. Embora a gente trate Deus no masculino, meu Deus, Pai amado, etc., Deus é uma energia. Ele pode, se você quiser tratar como mãe, como pai, fique à vontade. Deus é energia. Não é uma coisa personificada. Né? Então, essa entidade Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O mundo espírita, ou seja, o mundo dos espíritos que estão desencarnados, é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, lá é que é, de fato, o mundo em que os espíritos vivem. Temporariamente, nós reencarnamos, nós encarnamos nos planetas, no nosso caso, estamos encarnados e encarnando no planeta Terra, para aprimorar as nossas dificuldades, melhorar as nossas virtudes, mas isso é temporário, a gente passa um tempo aqui e retorna ao mundo espiritual. Né? E é lá que é, de fato, a nossa casa original. A gente temporariamente sai, vem fazer um intercâmbio na Terra, ou em outros planetas, no nosso caso, na Terra, para aprender e retorna. É como se é isso, é um intercâmbio. Saímos da nossa casa original e viemos fazer um intercâmbio. Por isso que o mundo corporal é secundário. Né? Ele poderia deixar de existir ou jamais ter existido, sem que por isso se alterasse a existência do mundo espírita. Né? Se fossem outros os desígnios de Deus, embora Deus propõe que, como todos fomos criados simples e ignorantes, a gente tem que evoluir até a perfeição, né? Até chegarmos... aí quem faz o curso de estudo da mediunidade, educação do médium, foi ontem, né? E o Paulo nos explicou muito bem sobre as categorias dos espíritos, né? A gente pode chegar, a gente vai chegar. Então, a gente está na categoria mais baixa, né? Lá nas classes, a gente está lá na de baixo, mas a gente vai chegar lá em cima, né? Através do processo reencarnatório. E aí, então, o homem tem duas naturezas. Pelo corpo, participa a natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. E pela alma, a natureza dos espíritos. Então, nós somos isso, um equilíbrio entre matéria e espírito. Né? Nós somos espiritualistas e acreditamos na vida após a vida. E esse equilíbrio a gente vai trabalhar o tempo todo. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, ou seja, os espíritos estão conosco e influenciam a nossa vida o tempo inteiro, seja de maneira oculta, sem que a gente sequer perceba, e isso pode ser para o lado bom e para o lado ruim, ou ostensivamente, quando de fato um espírito se manifesta, e é o que a gente vai falar daqui para frente, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, como naquela época acontecia, para começar a codificar a doutrina, nessas reuniões eram organizadas de maneira diferente do que são hoje, né? Do que são hoje, começou com aquelas mesas que giravam, aquelas respostas que os espíritos davam
copo, caneta, enfim, coisas desse gênero, que hoje não é mais usado. Isso era uma manifestação ostensiva. Por outro lado, tem as manifestações ocultas, que a gente não sabe. Mas o tempo inteiro a gente está sendo influenciado para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Tá? Depende de como a gente se afina. Qual é a nossa frequência de pensamento, de atitude, de postura diante da vida? A gente abre como se fosse uma estação de rádio. Você se afiniza com o quê? É claro que você não vai se afinizar a vida inteira, o tempo todo, com energias magnéticas superiores ou inferiores. Tem dia que a gente está super bem, tem dia que a gente não está. Né? Somos humanos. Se assim não fôssemos, não estaríamos encarnados aqui na Terra. Né? Estaríamos em outros planos diferentes. Mas somos aqui e o nosso exercício diário é essa reforma íntima para a gente conseguir melhorar essa afinação com aqueles espíritos que estão ao nosso redor. E aí, finalmente, chegamos ao item 10, que é o primeiro dos que a gente vai estudar hoje, que é basicamente, né, coloquei uma foto direito da internet, alegórica, assim, do que seria uma reunião mediúnica, né, aí uma mesa redonda, tem os médiuns ali, alguns com papéis que vão psicografar, outros certamente são psicofônicos. Não, evidentemente, a mesa não tem que ser desse jeito, redonda. Hoje, com os protocolos sanitários, há afastamento. A gente recentemente retomou as reuniões mediúnicas na nossa casa, com todos os protocolos. Isso é uma alegoria, tá, gente? Para mostrar, inclusive tem Kardec ali, né? Eu acho, pelo menos, que era a ideia de mostrar ele pela costeleta e o bigode. E aí o item 10 é para falar, ele basicamente fala sobre a linguagem usada nas manifestações mediúnicas. E aí a doutrina era muito criticada em função dessas linguagens. Né? E aí aqueles críticos da doutrina, eles queriam entender o seguinte: como que tem manifestações de espíritos que parecem de nível superior ou elevado e manifestações tão pesadas e negativas? Como é que é isso? Né? E aí eu coloquei essa imagem, né, que é bastante contemporânea, não é uma imagem espiritual, digamos assim, está cheio de redes sociais, e-mail, coisas do gênero. E para a gente refletir o seguinte: nós somos iguais? Não. Somos todos e todas diferentes, com as nossas peculiaridades, com as nossas histórias, com a nossa construção emocional que nos levaram até o que somos. Né? Eu tenho uma história de vida, cada um de vocês que estão aqui tem uma história de vida, uns com histórias que aparentemente podem ser mais difíceis ou aparentemente mais tranquilas, aparentemente porque cada um é que sabe da sua história. Né? Se nós somos todos diferentes, os espíritos simplesmente somos nós. Lembre-se que a gente está em intercâmbio. A nossa casa original é o mundo espiritual. Só que a gente está fazendo um intercâmbio aqui na Terra. A gente vai e volta. Vem aqui, passa um tempo, volta para lá. Precisa aprender mais. Faz mais um intercâmbio. Faz intercâmbio em outros planetas. Mas nós somos todos diferentes. E todas diferentes. Se nós, seres humanos, temos essas características e peculiaridades, é claro que os espíritos também vão ter. E é claro que as manifestações mediúnicas vão ser diferentes, vão ter linguagens diferentes. E a todos é dado, se assim for da vontade da espiritualidade, o direito de se manifestar. Então a gente tem espíritos super eruditos, cultos, com linguagem rebuscada, outros super simples, com linguagem simples, outros muito atrasados do ponto de vista espiritual, com linguagem agressiva. Isso depende do médium fazer esse controle. Né? Então nós, quando eu digo nós, pessoas, seres humanos encarnados, e os espíritos, somos plurais, somos diferentes. E estamos em diversos estágios evolutivos. Como é que a gente pode esperar um único padrão de comunicação e linguagem, que era uma crítica que o espiritismo recebia? Como é que vocês recebem comunicações tão
diferentes. Vem uma hora e assina, sei lá, Santo Agostinho. Daqui a pouco vem um espírito brincar de acertar o que o outro está pensando com caneta e copo. Como é que pode isso? Pode porque é assim que os espíritos são, como nós. Cada um no seu estágio evolutivo, no seu estágio emocional, de conhecimento intelectual, de conhecimento espiritual. Né? E aí Kardec diz o seguinte, as pessoas, essa frase vale para a vida, né? Às pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. O que de fato a gente quer absorver com essas comunicações, como linguagem elevada, com linguagem, quando eu digo elevada, não é rebuscada, erudita, estou falando de linguagem positiva, uma mensagem positiva, com mensagens inferiores. É claro que essas mensagens inferiores, elas estão ali, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, para tratamento, né? Para auxílio. São espíritos ainda tão materializados que precisam conversar conosco mesmo, que também somos materializados. Né? Indubitavelmente, ou seja, sem qualquer dúvida, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, ou seja, aqueles que acham que só espíritos malfazejos ou inferiores ou atrasados se comunicam com a gente só para fazer mistificação e fazer brincadeiras, né? Eles não conhecem, na verdade, as comunicações que a gente recebe, onde tem apenas espíritos superiores, onde tem mensagens de espíritos superiores. As nossas reuniões mediúnicas, por exemplo, na nossa casa, elas são sempre, vou dizer sempre, mas em geral, elas têm uma mensagem inicial, uma mensagem final de espíritos protetores, amigos, espíritos bondosos, que estão ali para direcionar o nosso trabalho, direcionar a reunião e a casa como um todo, tanto no início quanto no final. No meio disso, são comunicações de espíritos sofredores, materializados, que precisam de ajuda, precisam de auxílio para conseguirem sair dessa situação, às vezes até de letargia que se encontram, para conseguir evoluir. Tá? Ou seja, gente, o resumo é, tem comunicação de todas as naturezas. Né? Porque no mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Assim como existe na Terra, porque, na verdade, os espíritos somos nós em intercâmbio espiritual. Né? E aí alguns críticos, né, perguntam, então, vamos ler ali, né? No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa, uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escol. Escol é assim, de alta categoria, de alto nível, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Em suma, uma linguagem um pouco difícil, mas dizendo que lá no mundo espiritual não é só espíritos ruins, ou sofredores, ou materializados. Também tem espíritos de vários outros níveis evolutivos mais avançados do que nós, inclusive, muito mais. E eles perguntam, os espíritos de escola, ou esses super evoluídos, espíritos mais de conhecimento avançado, descem até nós, descem no sentido de vêm até nós, e eles comunicam com a gente? A resposta é, não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos estão aí para todo mundo. Né? É claro que tem. A literatura espírita foi construída, né, o Livro dos Espíritos, principalmente, que tem mensagens lindas de muitos espíritos, de escola, né, que guiam toda a nossa fé e a nossa doutrina nesse sentido. Muito bem. Efetivamente, como acreditar que um Deus, só o espírito mal permita que se manifeste? Né? Um Deus que só permite que os maus espíritos se manifestem não é um Deus justo, infinitamente bom, de amor onipotente. Todo mundo pode, todos os espíritos têm a mesma chance de evoluir e de crescer. Todos podem se manifestar, se tiverem condições para tal, se forem merecedores disso. Então pode vir uma mensagem
uma reunião mediúnica, uma mensagem inicial, de um espírito evoluidíssimo, direcionando o nosso trabalho, do mentor espiritual daquela reunião. E daqui a pouco pode vir uma manifestação de um chefe de falange, né, de um espírito trevoso que precisa de ajuda, precisa estar ali precisa se comunicar para ter um esclarecimento, né? Então, o item 10 ele tem esse objetivo, esclarecer que todas as manifestações são possíveis de espíritos de diversas categorias. Por isso, né, as reuniões mediúnicas, que são os espaços e os ambientes onde essas manifestações devem ocorrer, isso não deve ocorrer em casa, sozinho ou nada do gênero, isso deve acontecer na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, de maneira preferencialmente privada e não aberta, que é como a gente faz na nossa casa. E por isso essas reuniões são tão importantes, e por isso a educação dos médiuns, né? Nós trabalhamos em reuniões mediúnicas, é tão importante essa educação espiritual, né? E mediúnica, para que a gente possa entender e trabalhar bem essas manifestações. Muito bem. No item 11, Kardec vem esclarecer o seguinte: quem é que se manifesta? Isso já está claro, né? A gente já falou que várias manifestações de diversos espíritos, de diversas categorias são possíveis. O item 11 ele vai explicar o seguinte: quem se manifesta? São anônimos? São famosos, né? Espíritos que foram famosos na Terra, reis, rainhas, sacerdotes, ou é um Zé Ninguém que se manifesta? Que conceito é esse de famoso e Zé Ninguém? Quem assina é importante? Recebeu uma mensagem, assinou lá Sócrates, por exemplo. Isso é real? Isso é importante? Né? Qual a importância, né, dessa assinatura espiritual no conteúdo da comunicação? Isso faz diferença? Será que um médium que recebe uma mensagem e assina lá embaixo, sei lá, Platão, será que aquilo é real? Será que tem um pouco de animismo naquilo, né? Um pouco da carga do próprio médium fazendo aquilo? Precisa ter uma assinatura? O espírito precisa se identificar? Não. Pode ser que haja identificação? Pode, né? Antigamente, isso era muito comum, muito mais comum do que hoje, né? Claro que nomes ilustres atraem mais atenção, por isso é que são mais notados, né? Na codificação tem várias mensagens de espíritos de escola, espíritos famosos, digamos assim, que deram comunicação, né? E deram mensagens. Agora, todas as manifestações mediúnicas, seja psicofonia, psicografia, vidência, audiência, intuição, cura, ou fenômenos de efeitos físicos e inteligentes, trazem o teor anímico do médium. Ou seja, existe um intermediário. Médium é uma palavra que significa mediador. Existe um mundo espiritual, um mundo físico. E tem ali um médium, que é o filtro que vai passar essa mensagem. Independente se a mensagem está sendo dada por um espírito chefe de falange, trevoso, ou por um espírito de escola, ela está passando por um filtro. Esse filtro é o médium. E por mais educado ou educada que seja, por mais que tenha estudado, é essa pessoa que está fazendo essa interpretação. E aí é claro que esse teor anímico pode ser mais ou menos, né? Ela vai influenciar na característica da mensagem, no momento em que aquele médium está vivendo, né? Ele é uma máquina que simplesmente cede o corpo, ou a mão, ou o pensamento, né? E aí pode ter esse teor anímico do médium, e às vezes tem uma assinatura ali que não é que o médium assinou como assinou aqui Sócrates e o médium fez isso de má fé. Não é isso, mas pode acontecer, né? O médium às vezes está vivendo, está lendo uma obra de Sócrates, está pensando naquilo, estudando, e de repente recebe uma mensagem e assina daquela forma. Pode não ser, né? E aí pode ser um espírito que quer se passar por aquela outra pessoa.
Então, é por isso que muitas vezes, pessoal, essa assinatura não faz diferença, né? O status social do ser humano encarnado na Terra não tem nada a ver com o que ele vai ser em termos espirituais, né? Uma rainha, tem mensagens, inclusive, sobre isso, né? Uma rainha da França que era rainha, cheia de súditos, etc., quando estava encarnada, e chegou lá, ela era uma comum, né? Os servos dela estavam lá muito melhores do que ela em termos espirituais. Uma assinatura de rainha de França, o que isso significa? No caso dessa mensagem que ela assina, ela mostra exatamente isso. Estou assinando, e foi importante a assinatura como rainha para mostrar que não tem nada a ver o que você viveu na Terra em termos de status social do que você vai ser aqui em cima. Quando eu digo status social, não é status só financeiro, mas intelectual, o status material, né? Cheio de títulos, de honras e dinheiro, etc. Isso não tem nada a ver com o que você leva para o mundo espiritual. E aí essas mensagens podem ser dadas por espíritos super desconhecidos, super simples, em que ele vai assinar ali, sei lá, João, Fernando, Maria, Joana. E daí? Né? É claro que, quando vai se escrever um livro, antigamente isso era muito comum, né? Chico Xavier, por exemplo, que escreveu, sei lá, centenas, milhares de mensagens de familiares, para mães desesperadas que queriam notícia de seus filhos, e a mensagem estava clara que só aquela pessoa conhecia sobre aquele assunto. É claro que é o filho falando para a mãe ou para o pai, enfim, ou o pai falando para os filhos. Isso é importante, foi importante muito naquela época, com a consolidação do espiritismo no Brasil, né? E Chico Xavier foi esse missionário que trouxe tudo isso. Mas a gente tem que ter em mente que essa identificação e essa assinatura espiritual não é o mais importante da comunicação. O mais importante é o conteúdo e a forma como essa comunicação é tratada no ambiente da reunião mediúnica, né? E aí esses cuidados com a identificação das mensagens, a gente precisa confirmar identidade espiritual. A mensagem foi mediúnica, foi animismo, né? Tem espíritos inferiores que usurpam nomes conhecidos e respeitados. Então assina lá Cleópatra. Porque vai assinar Maria, quem é Maria? Ninguém quer ser espíritos inferiores, eles querem reconhecimento, eles não querem ser anônimos. Aí assina lá alguma coisa desse gênero, alguma coisa grandiosa, né? Faraônica. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De, se for necessário identificar esses espíritos, isso era muito comum no passado, quando a doutrina ainda estava se consolidando. Quando havia trabalhos, por exemplo, acabei de citar, né, de socorro a encarnados desesperados, como, por exemplo, o trabalho que fez Chico, né? Mas isso hoje não é o mais importante. Quando eu digo hoje não é mais importante, no contexto das reuniões mediúnicas, no trabalho cotidiano das casas espíritas. É claro que a literatura espírita cresce, e aí tem psicografias identificadas, é lógico que isso tem toda a sua importância. Eu estou falando nas mensagens do nosso dia a dia ali, nosso cotidiano da casa espírita, né? Eu trabalho na mesa mediúnica há algum tempo, boa parte desse tempo aí durante a pandemia, que não houve manifestação mediúnica, mas não me lembro de casos assim de, a menos das psicografias, de mensagens identificadas, né? Porque aquilo ali, mensagens identificadas, que eu digo as mensagens dos espíritos mentores da reunião, né? Porque aquilo não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo da mensagem. Bom, e a experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter, possuímos os mesmos sentimentos e formam grupos e famílias. Ora, é incalculável o número de espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. Ou seja, tem uma variedade enorme. Assim como existe uma variedade enorme de seres humanos, em todos os seus níveis evolutivos, em todos os seus níveis espirituais, né? Mas o que importa? Né? Ele fala de Fenelon, o espírito da categoria de Fenelon. O que importa se é ele ou não? Desde que a mensagem seja positiva, seja boa,
poderia ter sido feito pelo próprio Fenelon, né? É indiferente conhecer esse nome, né? O importante é o tratamento e o conteúdo da mensagem. Essa, porém, ele diz o seguinte, é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nós somos materializados ainda, né? Também materialistas, embora também espiritualistas, e a gente quer certezas, quer provas, né? Ele diz que é uma dificuldade do espiritismo entender tudo isso. Ele diz o seguinte, nunca, porém, dissemos que essa ciência, a ciência ou espiritismo, porque lembre-se que o espiritismo é um tripé de ciência, doutrina e religião, fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível em qualquer que seja a ciência, né? Isso aí é claro. Quem é cientista ou trabalha com ciência sabe que a gente tem que ralar muito para avançar e aprender. Ele fala o seguinte, jamais teremos repetido bastante que ela, ou seja, a doutrina espírita, essa ciência, demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado. Ou seja, espírita dedicado é aquele que não para de estudar. Não existe parar de estudar. É ler um livro uma vez, duas vezes, três vezes, é ler as perguntas do livro dos Espíritos e refletir uma, duas, três, 10. É nunca parar. E aí tem certamente alguns nossos decanos e decanas, veteranos aí do SEAS, que sabem disso melhor do que ninguém. E por isso é que sabem que tem um vasto conhecimento pelo tanto que estudam, né? E pelo tanto que se dedicam. E aí, por fim, gente, para terminar, eu queria lembrar de Joana de Ângeles, né? Que num livro chamado O Ser Consciente, psicografado por Divaldo Franco, ela dá a importância da tomada de consciência de cada um de nós, né? Do autoconhecimento. Essa é uma série, que a gente chama de série psicológica da Joana, e ela fala o seguinte, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, que pode ser uma realidade psicológica completamente ignorante, aceitando-se como é e aprimorando, ou seja, crescendo sem parar. Somente consegue essa lucidez, aquele ou aquela, que se autoanalise, um acento ali necessário, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, esse espírito, esse ser que está disposto a tudo isso, não se julga, não se justifica, não se acusa e não se culpa. Apenas se descobre. Esse processo de autodescobrimento e autoconhecimento constante. E ela termina dizendo, somente o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, dentre elas as encarnações, libera a nossa consciência. E aí, quando isso é possível, ficaremos felizes conquistando a terra da promissão bíblica. Então, isso foi psicografado em 1993 pelo Divaldo, lá em Salvador, uma mensagem de Joana de Ângeles, que eu acho linda para mostrar a importância do nosso autoconhecimento e da gente não se julgar, não se justificar, não se acusar, não se culpar. Da gente se autodescobrir todos os dias. Muita paz, muito obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Estou muito feliz em estar aqui novamente. Obrigado, Paulo, e fiquem em paz.